O segundo grande elo, o exército que ninguém viu. Elizabeth Pereira pelo Espírito Sophie. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Capítulo 3. A Alemanha invade a França. As forças alemãs estavam divididas em 3 grupos, chamados de Exércitos A, B e C. O grupo de Exércitos B, contando com apenas 3 divisões blindadas, estava no norte, ocupando a Bélgica e atraindo as forças aliadas para o combate. Mais ao sul estava o grupo de Exércitos A, que tinha 37 divisões blindadas e motorizadas, o que o tornava a principal força de ataque alemã. Deveria avançar nas Ardenas, rompendo a linha francesa no rio Meuse, e atacar o restante das forças armadas da França. Ainda mais ao sul estava o grupo de Exército C, com o objetivo de atacar a linha Maginot. Toda a estratégia francesa estava baseada nesse conjunto de trincheiras. O complexo de defesa possuía várias vias subterrâneas, obstáculos, baterias blindadas escalonadas, postos de observação com abóbadas blindadas, paióis de munições a grande profundidade, enfermarias, farmácias, dormitórios e cozinhas. Construída após a Primeira Grande Guerra, a famosa linha Maginot cobria toda a fronteira entre Alemanha e França, começando ao sul, perto da Suíça, e terminando na fronteira com Luxemburgo, nas Ardenas. A França acreditava realmente na eficácia dessa linha. Mas estava enganada. A linha não chegava até o Mar do Norte. Sua construção fora interrompida 20 quilômetros a leste de Sedan, deixando um espaço desprotegido. A neutralidade da Bélgica deixava os franceses seguros quanto a um ataque a oeste da linha Maginot. Mas em 10 de maio de 1940, os exércitos B lançaram uma ofensiva contra a Bélgica e os Países Baixos e tomaram diversas partes da região. A reação aliada foi avançar para a Bélgica, estabelecendo ali sua linha de defesa. A linha Maginot foi, na verdade, contornada pelos invasores logo que se apoderaram da Bélgica, fazendo com que ela perdesse sua razão de ser. Assim, o projeto falhou estrondosamente. Os pedidos desesperados de blindados para assegurar a defesa da fronteira com a Bélgica, não coberta pela linha Maginot, não foram ouvidos e o então ministro da Guerra se pronunciou. Como se pode ainda pensar em termos de ofensiva quando gastaram-se bilhões para estabelecer uma fronteira fortificada? No dia seguinte a essa declaração, Hitler rasgava simbolicamente o Tratado de Versalhes e alistava compulsoriamente 500.000 homens no serviço militar alemão. O grupo de exércitos A cumpriu seu plano sem maiores dificuldades. Alcançou e cruzou o Meuse em 3 dias. A rapidez do exército alemão quebrava qualquer resistência. Uma massa humana descia dos países ocupados para a França em disparada desorganizada, usando charretes, bicicletas e carroças. Fugiam aterrorizados dos invasores e, ao mesmo tempo, atrapalhavam o deslocamento das tropas franco-britânicas, ajudando os alemães, que se aproximavam sem obstáculos. Parecia um rolo compressor acelerado para dentro do coração francês. Podia-se notar a expressão de prazer nos olhos alemães. Na Polônia, não fora assim, na Escandinávia, também não. Contra o povo francês, a questão era quase pessoal. Um ódio mútuo unia franceses e alemães em uma cadeia medonha e sem igual. Na verdade, os alemães ainda não haviam digerido a derrota no primeiro conflito, e a mente doente do Führer desejava massacrar a França e fazê-la render-se. A rendição deveria ser assinada dentro do mesmo vagão de trem que usaram para humilhar a Alemanha em 1918, no final da Primeira Grande Guerra, quando fora obrigada a se render. Mas sabíamos que a aversão franco-alemã era bem anterior àquela Primeira Guerra. Era um ódio milenar. Concordamos que, logo após as tarefas em solo francês, estudaríamos a história dessa contenda e Leon nos falaria sobre a xenofobia e a megalomania. Várias tentativas foram feitas no sentido de desestabilizar os invasores, mas os ataques não ameaçaram as posições dos alemães, que avançavam facilmente para dentro do país. Pareciam invencíveis. A força expedicionária britânica recuou de Arras em 23 de maio, enquanto as cidades portuárias iam sendo dominadas uma a uma.
Para nós, parecia que os alemães expulsavam os franceses de sua própria pátria em sentido norte. Trabalhávamos com afinco nas enfermarias no norte do país, em uma cidade portuária chamada Dunkerque. Sara gostou muito da versão francesa da canção de Ninar e cantou-a repetidas vezes em dueto com Léon. Cheios de ternura, eles faziam dormir os soldados franceses a quem chamavam, carinhosamente, de mes petites, meus pequenos. Estávamos entre soldados ingleses, franceses, belgas, poloneses e holandeses. Nenhuma resistência havia contra o furacão teutônico, possuído pelo germanismo doente e xenofóbico. Eu me encontrava extremamente apreensiva com o desfecho daqueles ataques consecutivos às cidades portuárias. Nossa tenda estava cheia de trabalho e a cada dia o amor pelos meninos do mundo inteiro se multiplicava. Eu agradeci a nosso segundo elo por poder pertencer ao lado espiritual e estar sempre vendo-os vivos. Imaginei como seria intraduzível a dor dos trabalhadores encarnados que apenas divisavam tantos corpos jovens destroçados e sem vida. Na intenção de capturar Calais, os alemães encurralaram um grande número de soldados aliados contra a costa na fronteira franco-belga. Assim, ficou claro para os britânicos que a batalha estava perdida. Sua prioridade era remover seus garotos com relativa segurança para a Inglaterra. Fechei meus olhos e procurei visualizar as forças alemães que se aproximavam de nós. Fiquei imaginando o que sentiria um encarnado ao ver um exército de panzers em movimento. Os Panzerkampfwagen 5, de onde nasceu a abreviação Panzer, aterrorizavam os 5 sentidos humanos, pois traziam a visão do inferno, o cheiro do sangue e o som da morte, que era seguido pelo gosto da lágrima e a sensação da dor extrema. As janelas e lustres trepidavam de maneira medonha, as louças nos armários vinham ao chão. Pequenas edificações, como galinheiros e celeiros, pareciam se derreter. Os cães corriam trêmulos, de cauda entre as pernas, e se enfiavam embaixo dos móveis, onde muitas vezes encontravam seus donos. O deslocamento das tropas era lento. Alguns soldados a pé andavam ao lado dos blindados em conversa animada com os que estavam dentro dos veículos. Tinham nos braços os fuzis, na cintura as bombas e facas e às costas a mochila, que pesava aproximadamente 40 quilos. Meu Deus, pensei, o que fizeram com esses meninos a quem eu chamava de Maina Jungs 6? Dirigi essa pergunta mentalmente a Zaqueu e... A paz do Cristo esteja conosco, respondeu ele, surgindo diante de mim. Zaqueu, é sempre emocionante vê-lo. Estava em Dover e resolvi trazer uma boa notícia. Sei que está angustiada com seus petites, Jungs, boys. Eles estão sendo encurralados pelos outros que sobem. Minha amiga, esqueceu quem está no comando. Tive vergonha de minha falta de fé. Ele continuou. Como disse, estava em Dover. Eu e mais alguns. Estivemos, conversando, com Bertrand Ramsay. Está sendo montada uma operação que será batizada de Operação Dínamo. A intenção é retirar, pelo Canal da Mancha, 45 mil homens, mas sabemos que ao final esse número será superior a 300 mil. Alguns de nós estão em Berlim, trabalhando junto dos comandantes alemães, e em breve as unidades Panzer de Guderian receberão do alto comando a ordem de não avançar. Isso permitirá aos aliados estabelecer uma linha defensiva no canal e em torno de Dunkerque e assim atravessarem para Dover. E essa ordem alegará o quê? O estrategista está sendo induzido à hesitação. Às vezes, é quanto ao número de soldados adversários, às vezes, quanto à proximidade de Dover, que permite que os Spitfires decolem rapidamente. Não sei o que Joshua e seus amigos estão cochichando aos ouvidos do alto comando nazista, mas eles são muito persuasivos e Dunkerque não cairá nas mãos deles antes que esses 300 mil homens a deixem. Portanto, minha amiga, esteja tranquila. Nossos meninos estão sob o comando do segundo elo mundial. Rei o Christus, salve Cristo, respondi, já tomada de novo ânimo. Rei o Christus. Ele fez eco à minha saudação, mas não mais estava em meu campo de visão. Entrei na tenda e contei a meus amigos o que Zaqueu havia dito.
Começamos a nos preparar para nossas tarefas na batalha ou retirada de Dunkerque, que o mundo mais tarde conheceria como o Milagre de Dunkerque. Foi um trabalho árduo dos dois planos de vida. Lembro-me perfeitamente daquele 28 de maio de 1940. Além das embarcações, 10 contratorpedeiros tentavam, naquela manhã, uma nova operação de resgate, embora não pudessem se aproximar muito da praia. Os soldados aliados que não tomavam o bote nadavam bravamente até as embarcações e eram içados para bordo. O sol morno fazia brilhar o mar. A linha defensiva criada em torno da cidade estava resistindo a duras penas ao ataque maciço da infantaria alemã. E eu sabia que a Luftwaffe estava chegando e que afundaria muitas daquelas embarcações. A luta dos soldados para chegar até os contratorpedeiros era emocionante, uma corrida contra o tempo e um desafio à resistência. Saulo e Lina pareciam nadar com cada um deles, como se cada braçada dependesse de seus próprios esforços. De perto, punham as mãos sobre os músculos dos braços e pernas dos soldados, transmitindo a eles energias revigorantes. Não seria nada animador que eu deixasse meus amigos assistirem aos Stukas explodindo 9 dos 10 contratorpedeiros aliados. Com seus temperamentos ainda intempestivos, eles se sentiriam muito mal e isso poderia comprometer o andamento do exército planetário. Percebi a possibilidade de que eles se sentissem revoltados, deprimidos ou até mesmo culpados por guiar os soldados para as embarcações, então, era hora de deixar o porto. Dividimos o grupo em dois. No primeiro grupo ficariam Cosme, Leon, Sara, Isa, Ana e Xênia. No segundo, Salomão, Nina, Eva, Saulo, Lina e eu. Iríamos para a linha defensiva, onde estava havendo fogo intenso. Assim, encontraríamos Thierry, um soldado francês, e Christine, a enfermeira bonita, que nos presenteara com Burkhardt. Estávamos devendo um favor a ela e a presentearíamos com Thierry, afinal o encontro dos dois estava atrasado havia mais de um século. Então, partimos do porto e foi captando o pensamento do grupo que eu me inteirei do ocorrido. Os Stukas surgiam como uma nuvem de insetos apocalípticos, que botavam dezenas de ovos mortíferos ao mesmo tempo. Esses ovos urravam ao sair de suas entranhas e, ao se espatifarem no chão, elevavam uma montanha de água ou areia e conseguiam fazer o mar arder em chamas. A fumaça aliada ao pó tirava totalmente a visibilidade e os estrondos ensurdeciam, nenhuma palavra era ouvida. Assim, o porto de Dunkerque parecia um rol de loucos, cegos, surdos e mudos, totalmente desorientados. Quando os Spitfires chegavam, a briga aérea era estarrecedora e os insetos de fogo despencavam em chamas. Impossível era atender aos gritos de "protejam-se". É covarde e indefensável um ataque aéreo. Em 10 minutos sobre uma cidade, uma esquadrilha a arrasa completamente. Dunkerque estava em chamas. Focos de incêndio eram avistados por toda parte, casas eram arrasadas total ou parcialmente e era desolador olhar para as residências mutiladas onde ainda se viam vestígios do que já fora um lar. Ainda assim, o resgate continuava pelas mãos dos homens de boa vontade. E continuaria até 4 de junho, quando as forças do Reich tomariam Dunkerque, ficando assim, perigosamente, cara a cara com a Inglaterra. Durante a Operação Dínamo, a RAF perdeu 177 aviões e a Luftwaffe, 132. As baixas humanas somaram mais de 90.000 homens. Mas 300.000 foram salvos. Enquanto a célebre escapada de Dunkerque acontecia no porto, nós, do Grupo 2, estávamos na linha de fogo em meio à resistência que segurava o exército alemão enquanto as tropas eram levadas para Dover. Estávamos no fronte e a batalha estava sendo travada nas entradas da cidade e em algumas construções que ficavam na entrada. Em um sobrado que mostrava já ter sido uma bela estrutura, um grupo de 6 soldados franceses trocava tiros com os invasores. 5 deles já estavam mortos quando um jovem germânico, valendo-se de um lança-chamas, incendiou o sobradinho cor de uva. Thierry, único sobrevivente do pelotão, não poderia sair ou se avistaria com os adversários. Estava encurralado e a fumaça o fez perder os sentidos.
O fogo que consumia o sobrado se aproximava do rapaz, que, intoxicado, estava à beira da morte. Os alemães passavam empurrando seus compatriotas cidade adentro, deixando Thierry irremediavelmente na retaguarda, perigosamente atrás das linhas adversárias. Pedi a Saulo que ficasse a seu lado e usasse o mesmo procedimento que usara com os nadadores de Dunkerque e rumei para a equipe médica alemã. Christine, a enfermeira bonita, estava preparando uma série de injeções. Postei-me diante dela. A moça se emocionou visivelmente. Amiga, disse-me, obrigada por me ajudar na Escandinávia. Estou sempre precisando de sua ajuda. Que Deus a abençoe. A todos nós, Mein Madchen, 7. Somos todos elos de uma só corrente, a corrente da paz. Você me envia pacientes que não pertencem mais ao mundo material, os quais não pode medicar sem minha ajuda. É um lindo trabalho. Agora, é hora de uma permuta. Eu estou lhe enviando um paciente que ainda está no mundo físico e pode deixá-lo sem nossa intervenção. E eu não posso salvá-lo sem sua ajuda. Pois leve-me até ele e eu o salvarei. Existe, porém, um detalhe que ainda não contei. Nenhum detalhe interessa agora. Um segundo, na guerra, pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Engana-se, Christine. Esse detalhe faz muita diferença. Ele dirá se você é parte do exército alemão ou do planetário. Se está sob as ordens do Cristo ou do Führer. Christine comia um pedaço de chocolate quando me ouviu dizer que se tratava de um soldado francês. Mais uma vez, agradeci por estar desencarnada, ou levaria uma saraivada de chocolate mastigado bem no rosto. A enfermeira bonita se engasgou ao saber a nacionalidade do socorrido em questão. Miemas, eu posso morrer por isso. Ajudar um inimigo é traição e traidores são executados sem apelação. É por medo que hesita. Minha pergunta pareceu despila. Se um soldado alemão estivesse em grande perigo, do lado de lá das linhas inimigas, você iria? Sim, é diferente. Sabe o que os soldados adversários fazem com enfermeiras bonitas dentro de seus domínios? Silêncio. Mas o próprio silêncio era uma resposta. Isso mesmo. E depois são executadas sem apelação. Você não teme a morte, Christine. Ninguém que a tema se alista para a guerra. Sua fobia é bem outra. Faz um belo trabalho no fronte. Falta apenas uma dose de cosmopolitismo para que perceba que a pátria de todos os homens é o planeta Terra, e isso apenas por horas, pois na verdade nossa pátria é o universo. Christine pensava e ainda tossia, sem resposta. Tinha os olhos azuis brilhantes injetados e lacrimejantes e o nariz obstruído pelo engasgo. Antes de deixar de ser visível a ela, ainda emendei. Não se sinta coagida a atender ao meu pedido. Quero que fique claro que, mesmo que você não ajude Thierry, pode continuar me mandando seus rapazes. E eu não gostaria de vê-la fazendo qualquer coisa por obrigação. Até agora, você tem feito tudo apenas por amor e deve continuar assim. O apóstolo Paulo já nos dizia que, mesmo que dessemos o próprio corpo em sacrifício, se não tivéssemos amor, de nada valeria. Só venha ao sobrado cor de uva se estiver pronta para amar Thierry. Christine possuía um recipiente de vidro com capacidade de mais ou menos 3 litros, cheio de placas de identificação dos soldados que morriam em suas mãos. Meteu a mão esquerda dentro dele e tomou uma corrente que acabara de colocar lá. Pegou uma manta e saiu da tenda. As equipes médicas do fronte usavam fardas iguais às dos soldados, com a diferença de que as divisas eram substituídas pela tarja da Cruz Vermelha. Já a imprensa, que o chanceler fazia questão que documentasse cada passo de seus exércitos, tinha no lugar das divisas a tarja preta onde se lia imprensa. O uniforme e a situação caótica do fronte favoreceram o deslocamento de Christine entre os restos de batalha sem chamar atenção. Corpos, armas, mochilas. Tudo ficava pelo caminho fumegante, entre amontoados de sacos de areia e trincheiras repletas de dejetos humanos. Parecia uma mórbida corrida de obstáculos. Eu digo que a expressão, horrores da guerra, tão usada, é incomensuravelmente suave para a ocasião.
Em todos os países que vivi e em todos os idiomas que falei, nunca encontrei um só vocábulo que correspondesse fielmente à visão da guerra em suas várias nuances. Mas em meio ao pântano sempre surge o lírio, e a força do amor nessa época supera expectativas. Em meio ao caos, os homens se unem e, na luta contra a guerra, só o amor pode vencer. Por esses caminhos tortuosos e incandescentes passavam os pés delicados que os coturnos escondiam. Christine colocou uma máscara contra a fumaça e entrou no sobrado cor de uva. Com nossa ajuda, chegou sem perda de tempo até onde Thierry se encontrava desmaiado de bruços. Virou o soldado de costas e olhou seu rosto arroxeado. Retirou a máscara e colocou-a no rosto dele. Ela tossiu novamente, mas ele não respirou. Trouxe a proteção de volta para seu próprio rosto e despiu completamente o adversário, trocou a placa de identificação dele com a que trouxera do jarro e jogou-a nas chamas. Segurando com força sob as axilas do soldado, ela o arrastou para fora. O sobrado cor de uva estava prestes a desmoronar no fogo. Uma vez do lado de fora, o nervosismo da enfermeira bonita amorteceu o conhecimento e a experiência adquirida em campos de batalhas. Ela parou estarrecida diante do corpo de Thierry, que estava em parada respiratória. Salomão passou a instruí-la. Com desespero, ela deixou a cabeça dele pender para trás, obstruiu-lhe as narinas, encostou seus lábios nos dele e insuflou seu próprio ar na boca do francês. Ao intervalo de cada insuflação, ela mordia os lábios e repetia em um sussurro que parecia uma prece. Respire. Vamos, respire. Repetiu a operação até que o soldado sorveu o ar pela boca de maneira tão sonora que soaria escandalosa, fosse outra ocasião. Nós vibramos com a reação de nosso protegido. Fizemos uma festa ensurdecedora. Christine, alheia à nossa euforia, tinha o semblante grave. Thierry permaneceu ofegante por alguns minutos, enquanto Christine permaneceu sentada a seu lado. Quando a respiração voltou ao normal, o suor começou a porejar de sua testa. Em um átimo, percebeu que estava completamente nu em frente a uma mulher usando farda alemã. Seus lábios tremeram. Lembrou-se do incêndio, dos amigos mortos e de perder os sentidos. Por que aquela oficial inimiga o tinha tirado das chamas? E por que o havia despido? Seria um truque alemão para deixá-lo ainda mais vulnerável. Continuava a encarar os olhos da alemã. Eles não eram frios como os demais, eram de um azul cálido e intenso. Ela chorava e olhava para o rosto aterrorizado de seu novo paciente. Naquele momento, a barreira do idioma nada significava, os dois apenas se olhavam e se reconheciam, e a guerra parecia ser uma realidade paralela. Christine sentia-se infinitamente feliz por ter feito Thierry voltar a respirar e ele se sentia da mesma maneira por estar respirando. De repente, a realidade retornou no ruído de tiros e explosões, não muito longe deles, e o sobrado caiu de uma vez. Fala minha língua? Ela perguntou. Um pouco. Moro perto da fronteira. Bom, mas não poderá falar por um bom tempo. Eu sou Christine, da equipe médica. Mostrou o braço com a marca da Cruz Vermelha. E sei que você é Thierry Brunotti Lefebvre. Vi em sua placa. Nesse momento, ele notou que ela era uma enfermeira e que sua placa havia sido trocada. Por que me despiu? Sinto-me frágil assim. Desculpe, não era essa a minha intenção. Eu precisava me livrar de seu uniforme e de qualquer peça francesa para garantir sua segurança. E não deve se sentir mal estando nu. Nós, da equipe médica, nem notamos esse pormenor. Desculpe, disse ele, enroscando-se na manta que ela lhe estendeu. Escute, seus amigos estão mortos no meio daqueles escombros incandescentes. O exército francês está sendo empurrado para dentro de Dunkerque. Isso quer dizer que você está muito à frente de suas defesas e atrás das linhas de ataque alemães. Em resumo, estou perdido. Não. Eu não o tiraria de lá só para matá-lo. Sou alemã, não idiota. Eu não me daria esse trabalho à toa. O senhor deve sobreviver. A propósito, senhor Lefebvre, o senhor é bem pesado. Tem uma musculatura muito bonita e definida. Pensei que vocês, da equipe médica, nem notavam esse pormenor.
Pela primeira vez, a enfermeira bonita sorriu. A expressão de pessoa endurecida que inutilmente tentava passar caiu por terra. Mas que droga! Ele disse em francês. O que foi, galicista dos diabos? Eu gostei de você, sua. Olhe a língua, seu francês estúpido. Não pode falar sua língua aqui. Se fizer isso, morrerá. Seria um desperdício esse belo corpo, com tantos músculos, ser largado para apodrecer a céu aberto. Apesar do elogio, o rosto de Thierry denotou apreensão. Ela continuou. Venha comigo, vou escondê-lo em um lugar onde nenhum alemão procuraria um francês, em meio a alemães. A partir de agora, fique mudo e só fale mediante a senha que vamos combinar. Ainda bem que tem cabelos loiros como o dono da placa que lhe dei. Mas vou enfaixar sua cabeça cobrindo até os olhos, porque os do outro eram azuis, e você vai fingir que está cego e surdo. Assim ninguém vai tentar falar com você. Qual é a senha? Pode escolher. Paris. Berlim. Berispalim. Combinado. Christine chamou por seus colegas, que vieram em seu socorro. Acreditando estar carregando um soldado de nome Dirk, levaram Thierry para a enfermaria onde ela trabalhava. Lá, o rapaz francês teve pesadelos pavorosos, o que o fazia dormir com a boca cheia de algodão, pois temia falar em francês quando sonhava. Tinha o estômago sempre gelado, pois ouvia dia e noite as vozes de seus inimigos seculares. Chegou a ouvir alguém dizer que, uma vez que tomassem Dunkerque, os alemães a usariam como ponto de partida para um ataque aéreo maciço contra Londres. Os dias passavam lentos para ele, que não podia ver, mover-se ou falar. Mas seu anjo vinha sempre para alimentá-lo e cuidar de sua higiene. A partir do terceiro dia na enfermaria alemã, Thierry já conhecia o barulho dos coturnos de Christine quando ela se aproximava de seu leito. O toque delicado das mãos da enfermeira acalmava seu espírito atormentado e a voz dela era uma suave carícia a seus ouvidos, sobrecarregados na falta de outros sentidos. Sentia um indizível desgosto quando ela não aparecia. Percebia o toque de mãos que não as de Christine e chorava até o dia seguinte, quando a ternura e a segurança se apossavam novamente do francês solitário entre os germânicos. Ouvia o assobio melodioso e o ritmo peculiar dos coturnos de sua salvadora. Nada podia falar, mas naquele momento dirigia pensamentos de gratidão a ela. Desligava-se da realidade sinistra do território inimigo e se entregava ao toque de suas mãos e ao som de sua voz, que, embora falasse o odioso idioma, era como um soneto venturoso. Ela sempre cantava ao se aproximar do catre dele e apenas naquele momento sua música se fazia ouvir em meio à desolação. Isso fez descobrir que ela cantava para ele. Um dia, na tentativa de descontrair o tenso soldado, cochichou a seus ouvidos. Preciso tirá-lo daqui urgente. Seus belos músculos estão ficando adiposos e flácidos. Nada é flácido em mim, ele retrucou em seu próprio idioma. Por acaso, seu francelho cretino, ouviu a palavra Berispalim. Quer matar a nós dois com essa estupidez francesista. Ele não ousou falar nem mesmo para se desculpar. Fora estupidamente irresponsável. No dia 4 de junho, último dia da resistência aliada em Dunkerque, o Grupo 1 solicitou nossa presença. Queriam ajuda para o último dia da Operação Dínamo, pois era preciso embarcar o máximo possível de soldados para a Inglaterra. Percebemos que era hora de tirar Thierry de trás das linhas alemães e levá-lo ao porto para ser embarcado para Dover. Aquele era o dia em que Dunkerque cairia e quem não fosse para a Inglaterra se tornaria prisioneiro de guerra. Chamei por Sarah, que se apresentou rapidamente. Confiei a ela a missão de retirar Thierry da França. Para isso, contaria com a ajuda da intrépida Lina, que já caíra de amores pela enfermeira alemã. Quanto a Sarah, ninguém duvidava que se tornaria defensora incondicional de Thierry. Afinal, sua predileção pela França era ainda muito evidente. Dessa maneira, seguimos tranquilos para o porto, sabendo que o casal estava muito bem representado. Sarah e Lina conversaram e acertaram os pormenores da escapada.
Observavam os alemães desmontando o acampamento e embalando seus pertences, iriam para o coração da cidade quase ocupada. Adentraram a tenda onde Thierry se encontrava só. Inteligentemente, Christine o deixara por último. Sarah aproximou-se e beijou a palma da destra do soldado, que se fechou como se tentasse segurar algo. Seus lábios se contraíram em um lindo sorriso ao ouvir o som dos passos da enfermeira bonita, como Burkhardt expressara tão bem. Berispalim, ela disse. Bom dia, Christine. Precisamos sair daqui, e não só do acampamento, você precisa sair desta maldita França hoje. Dunkerque está caindo. Precisa embarcar para Dover com seus amigos ou nós dois nos tornaremos estatística. Sim, eu sei. Sua voz era triste. Ao mesmo tempo, sinto um vazio no peito, como se parte de mim ficasse atrás das linhas inimigas. Pare de ser dramático. Só podia mesmo ser francês. Oh, Deus! Como vocês são afeminados! Essa francelice não é nada máscula. Nem de longe lembra a virilidade germânica. Até nosso idioma é mais forte. É estranho que, em meio a um exército de alemães intrépidos, você tenha se encantado justo com os músculos de um francês afeminado. Ela respirou fundo como forma de demonstrar desdém. Vamos embora, monsieur idiota. Como se olhasse distraidamente para a saída da tenda, ela parou por uns segundos. Depois, rápida como um raio, a moça girou e bateu violentamente o capacete que usava de encontro ao rosto do soldado, que gritou de dor. Sarah olhou com expressão austera para Lina e disse, condoída pelo rapaz que gemia de dor. Isso foi ideia sua? Não, respondeu a outra, veemente. Desta vez sou inocente. O nariz de Thierry sangrava aos borbotões e a boca instantaneamente começou a inchar. Está louca, sua nazista desgraçada? Protestou ele. Mon ami, acredite, isso doeu bem mais em mim que em você. O falso cinismo não o deixou acreditar na verdade que o orgulho germânico não ousava contar. Agora, está ferido demais para viajar sem uma enfermeira. Não consegue falar e não para de sangrar. Terá de viajar comigo. 2 alemães entraram na tenda. Ouvimos gritos, disse um deles. O que aconteceu? Tentei fazer este soldado levantar e caminhar, mas o coitado não consegue ficar de pé. Sente dores terríveis. Por favor, leve-no para o caminhão das enfermeiras. Eu farei companhia a ele. Pode precisar de ajuda. E por que esse aí não pode viajar com os outros? Qual é o motivo de tanta regalia? Christine ficou pálida e afônica. Não sabia o que fazer. O medo quebrava toda a sua resistência. Lina aproximou-se da protegida e, olhando o nome na falsa placa de identificação usada pelo francês, sussurrou aos ouvidos da moça, que repetiu palavra por palavra. A decisão não é minha. Não me agrada ser babá de homem feito em meio a tanta confusão. Mas este é Dirk von Kleist. Von Kleist, como o Generalfeldmarschall von Kleist. Os soldados pareceram assustados. Isso mesmo, parente do comandante Ewald von Kleist. Onde quer que coloquemos seu nobre paciente, doutora? No caminhão da equipe médica. A meu lado. Assim, os 2 foram acomodados no caminhão verde musgo, sob a lona que fazia da carroceria úmida a ambulância especial dos soldados de sobrenome importante e dos pilotos treinados. A maior parte da infantaria ferida era amontoada em outros caminhões similares, mas sem equipe médica ou medicamentos disponíveis. É válido dizer que mesmo o dono da placa usada por Thierry nunca havia estado nem perto do poderoso comandante do grupo de blindados. Talvez fosse, no máximo, um parente distante. Sarah e Lina permaneceram tomadas de alegria profunda durante a viagem ao lado dos pupilos. Ainda riam da maneira como se safaram dos alemães. Que sorte o soldado morto ter aquele nome. Apesar da alegria, mantiveram-se discretas, observando em silêncio. Thierry, com o rosto muito inchado pelo golpe do capacete, sentia dores e, agora, real dificuldade para falar. Encostou-se à guarda de proteção do caminhão e tentou relaxar. Sentiu as mãos de Christine puxarem-no para si e acomodarem sua cabeça no peito dela. O francês não mexeu um só músculo.
Sem que os outros percebessem, ela afastou as ataduras de seus olhos e olhou dentro deles, como a dizer adeus. Sabia que separar-se de alguém em meio a uma guerra significava chances quase nulas de um reencontro. Acariciou o rosto do inimigo. Ele fechou os olhos e, ao abri-los, disse a ela só com os lábios, sem emitir nenhum som: "Você é linda." Com o senho carregado, ela cobriu novamente os olhos dele. Mas não deixou de acariciar seu rosto durante a curta viagem. Mal chegaram ao furor da batalha e Christine desapareceu de perto de Thierry, que entrou em desespero. Não tinha a menor ideia de onde estava. O som que vinha de muito perto era apenas de explosões, tiros e gritos. Tateava ao redor e nada lhe era familiar, só havia vozes alemães. O assobio funesto dos projéteis caindo levou-o ao limite do terror. Naquele estado, não sabia como se proteger. Aonde diabos fora Christine? Afastou o mínimo que pôde as ataduras e percebeu que estava junto de mais outros soldados feridos em um enorme galpão. Parecia tratar-se de um tipo de armazém que os alemães haviam transformado em hospital. A visão de onde estava não amenizou seu pânico crescente. Sentia-se totalmente abandonado, se pelo menos conseguisse dormir. Mas nem isso lhe era permitido. No estado de tensão em que se encontrava, dormir, só com soníferos, e como pediria um? Em francês ou em alsaciano? Outra explosão se fez ouvir bem perto. As paredes do armazém tremularam feito uma bandeira. De repente, sentiu o corpo ser sacolejado ininterruptamente. Isso e o barulho de frascos de remédio chocando-se disseram a ele que os panzers estavam parando muito perto dali, deixando a batalha por conta da infantaria. Um soldado ofereceu a ele um cigarro. Thierry fez que sim com a cabeça e receou a proximidade, mas agradeceu quando o homem rolou o cigarro aceso pelo chão em sua direção. Não tinha o hábito de fumar, mas ainda assim consumiu o cigarro que o soldado alemão lhe oferecera. Depois, colocou as ataduras de volta ao lugar e procurou se mexer o mínimo possível. A presença de Sarah, a protegê-lo e apoiá-lo, não era percebida. Imaginava-se completamente só. Em sua aflição, parecia que estava naquele galpão havia muitos dias, quando na verdade todo o tempo em que fora hóspede dos alemães somava 6 dias e, no galpão, apenas 90 minutos, ao fim dos quais ele quase gritou de alegria, pois ouviu a música dos coturnos de Christine. Ela tomou pela mão o paciente, que a seguiu, confiante. Ouviu uma porta se fechar e a chave girar na fechadura. Por mais absurdo que parecesse, não sentiu medo. Não pressentiu perigo no fato de estar às cegas trancado com uma nazista em um local ocupado por eles. Berispalim, ela disse. Ele tirou as ataduras e notou que estavam dentro de um cômodo de aproximadamente 15 metros quadrados, completamente vazio. É uma futura sala de cirurgia da Luftwaffe 8, ela revelou. Por que em Dunkerque? Ela riu. Não faça perguntas, francês. Pretendem atacar Londres. Não diga nada, não pergunte nada, não podemos falar do que não sabemos. Tem razão, desculpe. Está na hora de você se juntar aos seus. Preste atenção. Como está com o rosto muito ferido, chamaria a atenção se saísse daqui vestido de médico, pois todos já repararam em você como paciente. Principalmente porque, para garantir que ninguém chegasse perto de você, eu disse a todos que ficassem longe, pois você estava sofrendo de uma doença desconhecida que não sabíamos se era ou não contagiosa. Ele se lembrou do episódio do cigarro. Agora, fazia sentido. Ela pensara em tudo. Então, sairá daqui pelos fundos. Olhando à direita, verá as latrinas. Na terceira porta daqui para lá, encontrará uma trouxa amarrada. É um traje completo de médico do fronte alemão. Depois de vesti-lo, saia andando devagar por 100 metros e depois corra em direção ao porto. Lá, verá seus aliados embarcando para Dover. Aí, é só ir embora para a maldita Inglaterra. Espere. Acha que consigo me aproximar deles vestido de alemão? Acho. Eu fiz o teste. Estive no porto vestida de alemã. Na guerra, só se matam médicos se não houver outra opção. Eles são mais necessários que os próprios soldados.
E matar um médico inimigo é correr o risco de, em represália, ter hospitais inteiros bombardeados. Isso acabou se tornando uma regra implícita da guerra. E, de mais a mais, que opção você tem? Quer que eu volte até o porto e peça a Maurice Gamelin um uniforme francês? Você se arriscou assim por mim. Ele estava feliz e impressionado. Dará certo. Tem de dar certo. Obrigado. Serei eternamente grato a você. É realmente uma pena eu não ter esperança de vê-la novamente. Ninguém sabe até onde ou quando esta guerra irá. Esta guerra irá até o inferno. Nosso Führer quer de volta o território roubado do Império Germânico. Será que vocês são completamente loucos? Pretendem anexar ao território alemão Áustria, Luxemburgo, Tchecoslováquia, Hungria, Bélgica, Países Baixos, grande parte da Polônia, França e Itália. Vocês são megalomaníacos. Isso é quase a Europa inteira. Christine respirou fundo, exaurida. Não tinha forças para entrar em nenhum debate. Sim, a Europa é nossa, disparou. Agora, vai e faça exatamente como eu disse. Meu Deus, nunca imaginei que diria isso a um francês, mas... Boa sorte, sobreviva, Thierry. Uma emoção desconhecida acelerou o coração do soldado, que se voltou para a enfermeira. É a primeira vez que não me chama de francês. Repita, por favor. Ela sorriu, incrédula. Adeus, Thierry. A passos lentos, ele aproximou-se de Christine e segurou forte nos ombros dela. Os olhos excessivamente azuis da alemã se fecharam e o soldado, inimigo, pousou delicadamente seus lábios feridos sobre os da enfermeira trêmula. Ela sentiu gosto de lágrimas, não sabia se eram alemães ou francesas. Afinal, lágrimas são lágrimas. O orgulho da alemã, tal como espinhos, desceu arranhando-lhe a garganta, porém o estômago não o digeriu. Ao ouvir a porta se fechar atrás de Thierry, vomitou e chorou, amparada por Lina. Por alguns minutos, a amiga espiritual fez companhia a ela e, quando a percebeu mais calma e a observou secar os olhos para voltar ao trabalho, correu ao encontro de Sarah. Esta havia acompanhado Thierry em sua luta para trocar de roupa em um cubículo tão pequeno. Ele mergulhou as que tirara no repugnante barril colocado dentro do buraco cavado no interior do compartimento. Esse barril era queimado quando esgotava sua capacidade de armazenagem. Por isso, aquelas roupas nunca seriam encontradas. Assim, entrou na cabine da latrina o soldado ferido e saiu o médico do fronte alemão. Eu estava no porto de Dunkerque com os outros quando vi Thierry chegar, escoltado, por Sarah e Lina. Ele realmente dava a impressão de ser um médico. Notei também que Lina parecia guiá-lo por um caminho que ela conhecia. O caminho que Christine fizera mais cedo. Passava o mais longe possível de onde a infantaria alemã arrasava a linha de defesa aliada. Incrível! Thierry passou por alemães que o saudavam com um Heil Hitler, ao qual ele apenas erguia o braço e apontava para a boca monstruosa que o capacete de Christine criara. Eu contava os minutos para vê-lo embarcar no último navio para Dover. Quando estava a alguns metros da embarcação, um soldado francês apontou-lhe a arma. Com a boca ferida, não se faria ouvir daquela distância. Sarah correu ao encontro do soldado armado. Thierry pensou em tirar da casaca uma bandagem branca para exibir como símbolo de paz. Lina gritou a seu ouvido. Não toque na casaca. Coloque as mãos onde o outro possa vê-las. Ao gesto de rendição do médico inimigo, Sarah sugeriu ao soldado francês que se aproximasse. Ele obedeceu e vagarosamente andou, apontando a arma em direção ao aterrorizado compatriota. Quando a distância se encurtou, Thierry, em lágrimas, disse ao outro: Mon ami, je suis français. O que faz metido nessa roupa dos bastardos? Espere, vou revistá-lo. Depois que o soldado verificou que ele estava desarmado, ordenou-lhe que tirasse o uniforme inimigo, até um simples traje alemão o repugnava. Outra vez, Thierry ficou nu. Subiu a rampa que dava para a embarcação pensando em como o ódio entre as duas nações era desmedido a ponto de uma roupa causar asco. Ficou pensando no que diriam se soubessem de sua breve, mas linda história com Christine.
Do cais, eu e meus 11 amigos observamos o último navio para Dover partir. Thierry, agora metido em sua sacrossanta farda francesa, deixava a pátria nas mãos dos germânicos. Uma sensação de fraqueza e covardia assomou em seu pensamento. Eu deveria morrer pela França, pensou. Christine morreria pela Alemanha. Era infinitamente mais destemida que ele. Estivera em meio aos inimigos pela manhã, trilhara um caminho para ele. Ela o protegera e cuidara da segurança dele. Entendia agora o que ela quisera dizer quando se referira aos franceses como fracos e aos alemães como viris. A verdade era que Dunkerque caíra. Sem enfrentar mais resistência, a infantaria alemã marchou sobre escombros. Sentados nas ruas, os soldados se espreguiçavam, retiravam os coturnos e arqueavam os dedos dos pés para aliviar a tensão. Fumavam e tomavam cerveja, riam e jogavam cartas. Acabara a batalha de Calais, fácil como tirar um doce de uma criança, dizia um sargento a seus homens. A Luftwaffe agora se encarregaria de bombardeios estratégicos ao Reino Unido. A infantaria, a 7ª Divisão Panzer do lendário Erwin Rommel e os Panzerkorps se voltaram para a travessia do Somme, visando a conquista de Paris, que aconteceu em 14 de junho de 1940. Com a invasão da França literalmente definida a favor da Alemanha, Benito Mussolini, que havia declarado a neutralidade da Itália, entrou na guerra, aliando-se à Alemanha no eixo Roma-Berlim e ordenando a invasão do sul da França. O objetivo do ditador fascista era obter vantagens territoriais quando a França caísse. Essa invasão, conhecida como Batalha dos Alpes, na verdade foi um fiasco militar. Porém, com a rendição da França, Mussolini alcançou seus objetivos. A rendição oficial aconteceu em 22 de junho de 1940 em Compiègne. Por capricho alemão, deu-se no mesmo trem dentro do qual a Alemanha, em 1918, fora forçada a se render ao final da Primeira Grande Guerra. Essa rendição foi anunciada ao povo francês pelo rádio, pelo Marechal Pétain, que assumiu o governo. O povo passaria, a partir daquela data, a ser mantido como verdadeiros prisioneiros de guerra. Ninguém saía ou entrava na França sem ordem do Reich. A miséria e a fome assolaram o território francês, que foi obrigado a pagar as despesas da guerra e da ocupação alemã. O orgulho monstruoso de Adolf Hitler o trouxe a Paris com seu séquito da SS. Trajando seus impecáveis e assustadores sobretudos de couro negro e botas brilhantes, eles marcharam sobre a cidade-luz e posaram para fotos em frente à Torre Eiffel. Foi uma visita relâmpago, uma demonstração de poder desnecessária e humilhante que agravava ainda mais a aversão entre os vizinhos. A zona de ocupação incluía o norte, o litoral atlântico e Paris. A Alsácia-Lorena tornou-se parte do território da Alemanha. A França de Vichy, do Marechal Pétain, no centro-sul, não passava de um governo de fachada que colaborava com os nazistas e se submetia aos fascistas. A esperança consistia na chamada França Livre, sob o comando de Charles de Gaulle, com governo sediado em Londres, que organizou a resistência francesa. Em meio a esses homens que lutaram pela liberdade de sua pátria estava Thierry Brunot Lefebvre. Na necessidade de provar a si mesmo que não abandonara a França, ele chegou a mais de uma vez cruzar o canal nadando, trazendo ou levando mensagens. A cada vez que entrava, clandestinamente, em seu próprio país, sonhava encontrar Christine. Isso, porém, nunca aconteceu. A cada dia que seus músculos fortes tocavam a areia de Dover, ele, ofegante, permanecia de bruços, sentindo as ondas lamberem suas pernas, segurando com força uma placa de identificação que usava junto à sua própria o tempo todo. Um número enorme, impronunciável, era grafado antes do nome Helene Christine Schaffer von Habsburg, equipe médica do Reich. A enfermeira bonita, que ele descobrira tratar-se de uma médica, era a dona do artefato. Ao se trocar naquele dia em Dunkerque, Thierry encontrara a placa junto ao uniforme alemão que ela providenciara para ele. Era um pedido mudo: não se esqueça de mim. Como se ele pudesse fazê-lo. A despeito de cultivar um sentimento desconexo pela médica alemã, ele trabalhava pela derrota do país dela.
Levou aos aliados detalhes da Unternehmen Siloe, ou Operação Leão Marinho, que visava a invasão das Ilhas Britânicas através do Canal da Mancha. Graças a isso, nunca foi executada. Ele avisou aos britânicos que a intenção da Luftwaffe era varrer a RAF 9 do mapa. Assim, Thierry, sem tocar um único Spitfire, foi também responsável pela vitória dos aliados na conhecida Batalha da Grã-Bretanha. O fato de ter ficado em contato com os alemães fez dele um espião por acaso. Chegou a ter placas de identificação que variavam de médico a repórter, de religioso dando a extrema unção nos campos de batalha a civil inocente. Era, no entanto, um espião da resistência francesa. O adiamento da Operação Leão Marinho foi comemorado pelos dois planos de vida, pois fora uma vitória conjunta de encarnados e desencarnados. Embora os bombardeios aéreos partindo de Dunkerque massacrassem Londres, as perdas alemães eram monstruosamente grandes. Os aliados sabiam que eles não poderiam perder tantos aviões em tão pouco tempo e os números fizeram os ingleses cantarem e dançarem sobre os escombros da capital, repetindo o velho refrão: sempre haverá a Inglaterra. Porém, como em nenhuma guerra realmente vencedores, fica a respeito da Batalha da Grã-Bretanha a célebre frase de Churchill: nunca, no campo dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos. Fomos ver Christine em um hospital da França ocupada. Estávamos de partida para a África, onde os italianos, na intenção de invadir colônias francesas, estavam passando por maus lençóis e Hitler mandaria reforços. O norte da África estava sofrendo a guerra que, na verdade, começara na Ásia, com a invasão de Nanquim pelo Japão. Os conflitos engoliam a Europa e estendiam-se para os continentes vizinhos. Nossa amiga carinhosamente explicava a um soldado, que fora apanhado por um lança-chamas e tinha as duas pernas queimadas, o que havia na seringa que ela lhe apontava. Isso vai tirar completamente sua dor e fazê-lo dormir. Já ouviu falar do deus grego Morfeu? Era o deus do sono. Por isso chamamos esta substância de morfina. É a deusa do sono. Durma, meu querido. E você será minha deusa quando a guerra acabar? Perguntou o rapaz, trêmulo de dor. Ela sorriu docemente. Está combinado, garanhão. Mas antes deve dormir e se recuperar. Logo que o soldado adormeceu, a enfermeira bonita ganhou o corredor do hospital em Paris e entrou em um aposento destinado ao descanso dos médicos. Encostou-se em uma confortável poltrona e cerrou os olhos, sem, no entanto, conseguir dormir. Meteu a mão no bolso do jaleco e encarou uma ampola da deusa entre os dedos. Aproximei-me a ela e disse a seu ouvido: nem pense nisso. Sabe melhor do que eu que essa deusa causa dependência. Não comprometa seu plano de trabalho por tão pouco. Já cairá em sono profundo. Ela guardou a ampola novamente. Ksenia entrou no quarto. Seu rosto mostrava cansaço. Ela estivera trabalhando junto aos médicos da Cruz Vermelha nos Países Baixos. Estou atrasada para a reunião? Perguntou. Perdi os ensinamentos de Leon. Onde está ele? Não está atrasada, Ksenia, respondi. Leon já está chegando. Foi a Dover buscar um amigo que também ouvirá esses ensinamentos. Percebi que dessa vez não amparamos nenhuma desencarnação em especial. Dessa vez, nossa protegida continuará encarnada. Não podemos abrir mão de sua ação física durante o conflito. Mas o que importa é a lição que teremos com ela. E, quando enfim completar sua jornada, nós iremos ampará-la da maneira merecida. Leon entrou no quarto acompanhado por Sarah e Thierry, parcialmente desligado do corpo. Ao ver Christine, ele correu para ela. Alemãzinha teimosa, encontrei você. Onde estão seus compatriotas? Sarah se encarregou de explicar a ele que Christine, naquele momento, não poderia ouvi-lo. Tentou acalmar o afoito soldado enquanto Leon agia como um Morfeu sobre ela. Logo que deixou parcialmente o veículo físico, a alemã se viu perturbada. Começou a gritar para Thierry que ele não deveria estar ali usando trajes franceses e sem a faixa sobre os olhos. Com sua imprudência francesa e estúpida, colocava a vida dos dois em risco. Silêncio. A voz grave de Leon se fez ouvir.
Ninguém está correndo risco de morte agora. Christine, acalme-se. O corpo de Thierry está dormindo do outro lado do mar. E o seu, bem atrás de você. Esse é o fenômeno da emancipação da alma. Estão fora do corpo e, portanto, invisíveis aos demais neste hospital. Estou sonhando? Não, está vivendo a realidade espiritual. Amanhã, terá mesmo a impressão de que foi tudo um sonho. Então, aproveite o aprendizado que poderá levar dentro de si após esta nossa reunião. Estamos na pátria do espírito. Aqui, não existem fronteiras. Ela mirou-nos com carinho. Meus amigos mortos. Depois, correu para Thierry. Ele a envolveu em um abraço arrebatado e, dos olhos fechados de ambos, grossas lágrimas escorreram. Por alguns minutos, deixamos os dois inimigos amantes fundirem-se naquele forte abraço. Até que, com a dor estampada no rosto, eles nos perguntaram por que Deus fora tão cruel com os dois, colocando-os em nações inimigas quando se amavam. Justamente para deixarem de ser inimigos, respondi. Para aprender que essa rivalidade já passa dos limites e chega a ser ridícula quando sabemos que as fronteiras são cruzadas através da reencarnação. Já habitamos os dois lados da tensa fronteira franco-germânica. Já nos matamos pela França e pela Alemanha, pela França e pela Germânia, e só Jesus sabe onde isso começou. As primeiras brigas de que se tem notícia remontam a muitos anos antes da estrela maior descer ao planeta. Quando nórdicos habitavam um lado e mediterrâneos o outro da mesma fronteira que, hoje, não por coincidência, divide a Alemanha da França e empunhavam seus machados e lanças de pedra uns contra os outros por qualquer pequeno desentendimento comercial. Quantos são os grupos de germânicos? Ao todo, são 30 tribos germânicas, entre elas, alamanos e francos. Na verdade, unificar todos os povos germânicos em um só reino significaria acabar com todas as fronteiras europeias, visto que esses povos se espalharam por todo o continente, desde que o Império Romano permitiu sua entrada. E lamentavelmente se tornaram inimigos uns dos outros em eras remotas. E, em caso de unificação, qual tribo se elegeria como poder central? Os anglos, saxões, suevos, alamanos, francos. Afinal, qual dessas tribos deveria chefiar as outras? A verdade é que a maioria dos povos germânicos quer apenas viver tranquilamente em seus territórios, que estão sendo invadidos barbaramente, como no começo de tudo. Mas o reino dos francos foi reconhecido pelo imperador romano. Esta justificativa foi de Christine. E quem deu ao imperador romano o poder de colocar francos para governar alamanos? Este foi Thierry. Acalmem-se, crianças. O próprio reino dos francos foi dividido em 3 para os filhos de Luís, o Pio, governarem. As fronteiras mudam de lugar, nada é definitivo. Sim, eu me lembro. França Ocidental, Central e Oriental. Isso mesmo, Thierry. Se uma França já dá tanto problema, imagine 3. Também me lembro. Christine tinha os olhos brilhantes. Na França Oriental, havia poucos francos. Ela era habitada principalmente pelos alamanos. Era o paraíso. Luís, o germano, se tornou rei e a pequena população de francos foi expulsa violentamente do território, que evoluiu mais tarde para o Sacro Império Romano Germânico. Christine chorou ao recordar-se de sua própria figura armada de pedras e tochas incandescentes, correndo e berrando feito fera selvagem junto de uma turba ensandecida que ia no encalço dos francos. Estes tentavam cruzar a fronteira para a França Central e eram apanhados e apedrejados, espancados até a morte, queimados ou enterrados vivos. Entre eles estava Thierry, que, antes de jogar uma grande pedra contra o rosto dela, disse que ela precisava matá-lo para que o amor deles morresse junto. Lina aproximou-se da alemã e a abraçou, solidária. Bom, continuei. Não se desespere, Christine. Vamos continuar nossa viagem. O Sacro Império Romano Germânico, ou Sacro Império Romano da Nação Germânica a partir do século XV, existiu do século VIII até 1806 e é tido como o primeiro Reich alemão. Incluía todas as partes ocupadas hoje pela Alemanha, inclusive o leste da França, a região da Alsácia-Lorena,
única área que Hitler integrou oficialmente ao território alemão após a conquista atual. Isso não é coincidência. Aliás, não existem coincidências. A expansão territorial desse império foi conquistada por bárbaros, só poderia ter sido feita barbaramente. Dessa vez, foi Thierry quem caiu em pranto sentido. Viu-se como soldado alamanos a invadir o leste da França, queimando casas e plantações, montado em seu cavalo de batalha. As casas pequenas que se fechavam à entrada do exército eram incendiadas com as pessoas presas em seu interior. Em dado momento, ele parou. Seus olhos cruzaram com os de Christine, a moça para cujos braços corria sempre que saltava a fronteira. Um companheiro de armas perguntou por que ele havia parado. Por acaso conhecia aquela porca franca? Ele disse que não e, puxando as rédeas, fez o animal empinar, batendo as patas dianteiras na cabeça da moça, que nem mesmo gemeu. Thierry se entregou ao abraço carinhoso da amiga Sarah e pôde continuar. A Guerra Franco-Prussiana, provocada pela discordância acerca da sucessão ao trono espanhol por um candidato alemão, a quem se opunha a França, derramou ainda mais sangue dos adversários milenares. A Alsácia-Lorena, que se encontrava dentro das fronteiras francesas conquistadas com a derrota alemã na Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, voltou a ser anexada à Alemanha e Paris se entregou. Guilherme I da Prússia tornou-se o imperador alemão, ou Kaiser. Estava fundado o Segundo Reich, ou o Império Alemão. Existiu até 1918, quando, ao fim da Primeira Grande Guerra, a monarquia caiu e a Alsácia-Lorena voltou a pertencer à França por exigência desta no dia da rendição alemã. Nossos dois amigos viram-se em 1870 e 1871, dentro da Guerra Franco-Prussiana. Ambos eram prussianos, mas o fato de o soldado deixar escapar uma mulher francesa do fio de sua espada despertou o ciúme da amante, que, aliado ao patriotismo fanático, a levou a narrar o fato a seu superior. O soldado foi condenado à morte pelo machado. Christine assistiu com lágrimas nos olhos à decapitação do amado. Hoje a Alsácia-Lorena está novamente dentro dos limites do que Hitler chama de Terceiro Reich. Essa região trocou de lado da fronteira tantas vezes que, se fôssemos enumerá-las, ficaríamos aqui por dias. O mesmo digo de vocês, Christine e Thierry. Houve momentos em que você, médica alemã, defendeu a França e você, soldado francês, protegeu a Alemanha. Não contei essa história para fazê-los sofrer e sim para que percebam que, assim como a Alsácia-Lorena, nós estamos alternando o lado da fronteira repetidas vezes. E que vocês conseguiram conviver sem se matarem dentro de um conflito assombroso. Muito pelo contrário, Christine salvou a vida de Thierry correndo todos os riscos que isso exigiu. Vocês são vitoriosos mesmo que ainda sejam nacionalistas. Muitos de nós vivemos essa alternância e ainda trazemos seus resquícios na alma. O importante é compreender que o amor só quer o bem e o bem não faz a guerra. É sabido que, depois da treva, sempre brilha a luz. Nosso líder não reconhece fronteiras, é o governante do planeta inteiro. Estamos todos sendo chamados para servir em seus exércitos. Ouçamos esse chamado. Se ao final do conflito tivermos conseguido memorizar a dor de uma pessoa, um espírito terá sido muito ajudado, o nosso próprio. Abracemos a causa do Cristo e que Ele esteja conosco até o fim. Christine e Thierry correram para os braços um do outro. Incluíram nesse amplexo amoroso Sarah e Lina, que com certeza reconheceram ali suas próprias lutas franco-germânicas. Com um sorriso sincero, chamei Leon para cumprir sua tarefa e irreverentemente o tratei por meu amigo Franco. Ele me retribuiu o carinho, dando-me a alcunha de Bela Alamana. Para não quebrar a tradição, novamente nos sentamos em círculo para ouvir Leon. Foi muito válida esta viagem que fizemos ao longo da história desses países para entrarmos em nosso tema. Precisamos separar bem a rivalidade franco-alemã da xenofobia, pois, nas raízes, são todos povos germânicos. Essa rivalidade pode ter vindo com eles de outro orbe, pois, como podemos perceber, francos e alamanos já não se entendiam mesmo antes de serem chamados assim.
É uma disputa de soberania, expansão territorial, poderio bélico e, portanto, financeira. Aflorou nas primeiras trocas entre um lado e outro. Não pode haver xenofobia entre eles se são iguais, já que as vitórias se alternam entre os dois lados, bem como a problemática Alsácia-Lorena. Definindo o que é xenofobia, temos do grego xenos, estranho, e fobia, medo, aversão. Logo, é o medo que temos do que é diferente, um distúrbio psíquico ou medo excessivo e descontrolado do que é desconhecido. Essa palavra é muito usada para definir qualquer forma de preconceito. Mas devemos tomar cuidado ao associar xenofobia a preconceitos, levando a crer que qualquer preconceito é uma fobia. Pois a última é tratada com amor e o primeiro, pela dor. Xenofóbicos têm medo de coisas bizarras que nunca viram e que sejam extraterrestres, ou de criaturas imaginárias e lendárias. A xenofobia pode também se manifestar como medo do que é diferente do comum, como culturas diferentes. Em alguns casos, o medo é mascarado no indivíduo em forma de aversão, o que gera preconceitos. Existem dois tipos de xenofóbicos: os mais extremados, que pregam que todos que possuem cultura ou etnia diferentes devem ser exterminados, e os moderados, que pregam que povos com culturas diferentes não devem imigrar para as terras de seu povo, visando preservar sua própria cultura para garantir que aquilo que seu povo construiu pertença somente a ele. A xenofobia pode realmente causar aversões que levam a preconceitos étnicos ou ligados à nacionalidade. Contudo, nem todo preconceito provém de uma fobia. Dizer, por exemplo, que muçulmanos são violentos, que negros são menos inteligentes e alemães são xenofóbicos não provém da fobia e sim da desinformação e da crueldade. Portanto, nesse sentido mais restritivo de xenofobia, aceita-se apenas o medo excessivo e descontrolado do desconhecido. Qual é o tratamento, Leon? Bem lembrado, Sara. A terapia comportamental indicada para o caso é a exposição gradual ao objeto ou situação que inspira a fobia. Nesse caso, a exposição do doente àquilo que ativa sua fobia, fazendo com que ele descubra que tal situação aterrorizante não representa nenhum perigo ou ameaça como ele imaginava. Olhe só, Leon, não é exatamente isso que a espiritualidade está fazendo. Exatamente, Sara. Quem tem olhos para ver, que veja. E aproveite. O comentário de Sara referia-se ao fato de que nosso grupo, se juntássemos as nacionalidades que já tivéramos, cobriria os 5 continentes. Bem, continuando, falemos sobre a megalomania alemã. É muito importante ressaltar que essa característica não é própria do povo alemão. O patriotismo exagerado foi plantado nos corações desse povo recentemente. É muito fácil ser herói de um povo massacrado, faminto e maltrapilho. Só os vencidos e humilhados têm heróis. Só os cansados da luta transferem a responsabilidade de soerguer-se a outrem. E era nessa situação que o povo alemão se encontrava no pós-guerra. Uma nação dividida, em escombros, enfrentando a miséria e as mudanças da monarquia para a república. Tudo era desolador. E quando aparece alguém que diz as palavras certas e promete um terceiro Reich de glórias e triunfos infinitos, certamente esses corações vencidos reanimam-se ante tal Salvador, lembrando que só os perdidos precisam de salvadores. Dono que é das palavras, ele incute no orgulho ferido daquele povo a ideia de que precisa para sair desse estado depressivo. Somos a elite, somos a raça ariana, somos superiores. Eles nos reprimem porque nos temem. O escritor judeu M. W. Fodor, em The Nation, resumiu fantasticamente esse sentimento: nenhuma raça sofreu mais com complexo de inferioridade que a alemã. O nacionalsocialismo tem sido um método de Coe para converter esse complexo de inferioridade em um senso de superioridade. Mas qual é a origem desse complexo de inferioridade? Foi por causa dos francos? Querida Ksênia, sei que também já esteve dentro das fronteiras da Alemanha e viveu esse drama. Mas não foi por causa dos francos, não foi por culpa de ninguém. O complexo existia dentro dos alamanos.
Apenas foi desencadeado por sucessivas investidas de vários povos invasores, principalmente os romanos, diante do modo como eram tratados por estes, que desprezavam os povos ditos incivilizados. Apesar disso, os povos germânicos continuaram separados uns dos outros por séculos, geográfica e politicamente. Somente a partir do século XV é que teve início um ideal mais sólido de nação germânica. Entretanto, só no século XIX esses povos se unificaram como uma nação. O ideário nazista espelha exacerbadamente o sentimento reprimido de milênios de opressão e subjugo dos conquistadores. Se os franceses são seus rivais, e os que mais os humilharam foram os romanos, ou italianos, que, embora sejam aliados, ainda hoje os julgam inferiores à sua exuberância latina. E quanto ao tal Führer? De que forma você o classifica? Xenófobo, preconceituoso, portador de complexo de inferioridade, megalomaníaco, intelectual, bárbaro, ele me intriga. Ele é tudo isso junto. Não apenas xenófobo, eu ficaria até amanhã enumerando suas fobias. Tem preconceito racial, social, sexual, cultural, etc. É dono de um complexo de inferioridade monstruoso. Faz tanta apologia a essa suposta raça de belos homens de mais de 1,80 m, fortes, brancos, de olhos e cabelos claros, porque esse é seu padrão de beleza, totalmente diferente dele próprio, que não tem nenhum desses atributos e se sente extremamente feio. Megalomaníaco também, quer de volta um reino perdido e sai atropelando fronteiras e anexando terras alheias como se tomar quase toda a Europa fosse uma briguinha derivada de uma troca na qual um lado levou prejuízo. Intelectual, sim, e muito. Sua inteligência beira as raias do inimaginável. Mas que pena, é um bárbaro, e tem razão para ser. Ele esteve por séculos sem reencarnar. Para que Jesus viesse à Terra, foi preciso encarcerar a ele e a seu séquito, para que eles não tumultuassem a missão do Mestre devido à sua belicosidade. Mesmo nessa época, ele já tinha um intelecto apurado, desenvolvido em outro orbe mais adiantado que a Terra. Até que o cristianismo estendesse suas asas, ele precisou ser mantido preso e só então pôde reencarnar. Raciocinem comigo. Em sua última encarnação, embora inteligente, foi um bárbaro em meio aos povos germânicos. Pelo fato de se demorar no plano espiritual, não acompanhou a evolução das tribos e não o agradou o mapa europeu que encontrou tanto tempo depois. Notem que ele age como as tribos bárbaras de antigamente, invade e toma à força territórios vizinhos, espalha o medo e a violência, massacra civis, varre cidades do mapa. É a barbárie. Mas é essa a memória que ele tem da Terra. Adolf Hitler é um espírito muito atormentado, de coração empedernido, arraigado ao mal, realmente doente, afetado pela falta de amor e pelo excesso de ambição. Que Deus o proteja. Meus amigos, vejam só, uma inteligência notável aliada a um barbarismo latente e a um complexo de inferioridade milenar, temperada pela revolta de ter sido encarcerado à sua revelia, é uma perigosa mistura. Vocês podem imaginar o trabalho que nos aguarda. A cada dia outros países estão se envolvendo ou sendo envolvidos à força no conflito que toma proporções alarmantes. Arregacemos nossas mangas e caminhemos em frente. Grandes acontecimentos nos esperam na África. Que a paz do Cristo esteja conosco. Leon acompanhou Thierry até seu corpo e depois juntou-se novamente a nós. O dia começava chuvoso, era como se o céu chorasse sobre o tão vilipendiado planeta azul. Christine abriu os olhos, mas fechou-os novamente para trazer à memória a vivência a que chamava de sonho. Sentia um aperto no peito, mas a lembrança de Thierry a fez sorrir. Sinto saudades de você, Thierry, seu francesinho. Cantarolando uma velha canção alemã, saiu pelo corredor onde o dia e a noite não tinham fronteiras, era uma luta ininterrupta.